dizer que essa palavra é para você, porque você está aqui, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Esse é o Salmo 126. Eu trouxe esse salmo para a minha vida. E eu declaro, tendo uma consciência, e reconhecer que Deus ele tem feito grandes coisas na minha vida. E que você reconheça também essa noite. Amém? A palavra de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 1, a partir do versículo 22, que nos diz assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Amém? Glória a Deus. Esse é um texto bastante conhecido nas Escrituras, porque ele vai começar a descrever sobre o nascimento de um homem que foi escolhido para ser libertador. Moisés. A palavra vai dizer que um homem da casa de Levi, quer dizer, um sacerdote, ele casou com uma mulher da casa também de Levi. E essa mulher, ela concebeu e deu à luz a um menino. Esse menino era muito formoso e essa mulher resolveu esconder esse menino durante 3 meses. Por quê? Porque havia um decreto sobre a vida de todas as crianças do sexo masculino que nascesse naquele tempo. Faraó, ele estava muito preocupado, porque a população, os hebreus, eles cresciam, né, disparadamente. Ele não conheceu José, aquele que fora governador do Egito, e que o outro faraó tinha essa afeição por ele. Mas a palavra vai dizer, um outro faraó, ele se assentou ao trono, e quando ele viu que aquele povo estava, que eles eram numerosos, ele lançou esse decreto. A palavra de Deus vai nos dizer que Satanás, ele é o inimigo das nossas almas, né? Ele veio para trazer a desconstrução de uma família e de um povo, descaracterizar, fazer com que a família venha a ser dissolvida, né? Contendas, confusões, e nós estamos vivendo esse quadro, onde dificilmente conseguimos enxergar uma família estruturada. Olha os planos de Satanás. Mas ali nesse tempo havia se levantado uma mulher. Essa mulher se chamava Joquebede. Era ela veio de uma linhagem de sacerdotes. Sacerdotes homens separados para servir o Senhor. Essa mulher, ela veio dessa tribo, da tribo de Levi. A palavra vai dizer que o significado, aleluia, do nome de Joquebede significa glória de Deus. Aquela mulher tinha na sua vida, aleluias, a glória do Senhor. E ali aquela mulher, em meio àquela situação, e com um sentimento de mãe, eu sou mãe. Acredito que tenha mães hoje aqui reunidas. O sentimento de mãe daquela mulher, ela poderia tomar uma decisão desastrosa, poderia se desesperar e entregar o seu filho para a morte. Mas não, aquela mulher foi buscar no Senhor, porque tão somente o Senhor poderia dar a estratégia que aquela mulher teve. A palavra vai dizer que Joquebede, ela preparou um cesto com piche e betume, e aí ela calafetou, e ela colocou nas águas do rio. E aquele rio era um rio onde a princesa, tão somente a filha de Faraó, se banhava naquele lugar. A palavra vai dizer que no meio desses personagens também havia uma jovem, uma pré-adolescente, Miriam, a irmã de Moisés. Miriam estava ali a observar, e ela viu a princesa ali se banhando com todas as suas servas. E quando aquele cesto, ele foi se aproximando daquela princesa,
Ela logo pediu que as suas servas fossem ver o que era ali naquele cesto. E quando aquela mulher abriu aquele cesto, ela viu que havia um bebê. E a palavra vai dizer que esse bebê era muito formoso. E aquela mulher pegou aquele bebê. Imediatamente Miriam, a sua irmã que estava ali observando para onde aquele cesto caminharia. O rio era um rio muito perigoso. Havia crocodilos no rio. Havia muitos perigos. Aquele cesto, ele poderia entrar água e a criança poderia se afogar. Muitos perigos, né? Mas Joquebede, ela foi uma mulher que ela buscou uma direção do Senhor, porque a vida dela estava com o Senhor. Aquela mulher, ela veio de uma linhagem de sacerdote. Eu não sei de que linhagem os seus filhos vieram, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que a raiz da tribo de Judá, Jesus Cristo, veio para nos dar uma vida nova. E tão somente quando entregamos nossos caminhos, a nossa vida ao Senhor, ele começa, aleluias, a fazer uma grande transformação, a dar vida àquilo que tinha morte, a fazer com que nós tenhamos esperança, perspectivas, não perspectivas humanas, mas sim de uma vida como a palavra promete, uma vida abundante. Significa sobejar em todas as áreas de nossas vidas. Veja só, Faraó era um homem de autoridade, um homem de autoridade máxima, e havia tido um decreto. Antes mesmo, ele havia dito que as parteiras pegassem aqueles bebês e que elas, ao se certificar que eram meninos, que ali mesmo elas tirassem a vida. E eu fiquei refletindo, né, sobre uma palavra que vai do versículo 15, que diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras hebreias. As parteiras eram hebreias, eram mulheres que pertenciam ao povo do Senhor, não eram qualquer mulheres, das quais o nome de uma era Cifra, Cifra, que significa justiça, aleluia. E a outra, Puá, que significa luminosidade, brilho. Olha só, o nosso nome, ele tem um significado. Eu não sei qual é o significado do seu nome. Talvez o mundo, ele tenha colocado um nome de você. Pessoas te olham, apontam você e começam a descrever algo que nem mesmo traduz você. Mas essas mulheres, elas carregavam com elas, em seu nome, a responsabilidade de operar aquilo que Deus dizia o que ela era. Uma significava que o seu nome era justiça, e a outra, luz, luminosidade. Nós precisamos ser aquilo que a palavra diz que nós somos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós viemos para dar sabor na nossa casa, na nossa família. Eu quero te dizer que você, mulher, foi separada para fazer a diferença no seu lar. Olha o posicionamento de Joquebede. Talvez algumas mães, em lugar de Joquebede, poderia ter dito assim: é o fim. Agora eu vou ter que entregar a minha preciosidade. Mas não. Aquela mulher, ela não se desesperou. Ela entregou, sim, o seu filho nas águas, aleluia, mas para um propósito maior. A palavra vai dizer que essa mulher era esposa de Arão. Os seus filhos eram Arão, Moisés e Miriam. A sua família estava constituída, fundamentada na palavra. Eles eram da tribo de Levi. Eles eram separados, levitas, sacerdotes, para servir ao Senhor. De que linhagem
é a sua família. Você sabia que você tem um papel essencial na sua casa? Talvez você diga, Senhor, eu não aguento mais nesse lugar onde tanto eu oro, onde parece que as coisas ficam piores. Ei, eu quero te dizer que é aí que você tem que lutar. Porque se está acontecendo um reboliço, a movimentação no mundo espiritual, é porque você está no caminho certo. O Senhor, ele nos advertiu, no mundo você terá aflição, mas olhe, coloque força, porque eu venci o mundo. Ele estava nos dando um exemplo, porque ele mesmo sendo Deus, ele se esvaziou da sua forma de Deus. E ele entrou nessa dimensão, aleluias, como um ser humano, e nos mostrou que nós podemos vencer todas as adversidades, e saber que não nos virá aprovação que não seja humana, o que significa que a gente não possa suportar, porque Deus, ele não deixará que sejamos tentados, né? Que sejamos tentados a mais do que a nossa capacidade. Não, Deus é um Pai de amor. Mas no meio do nosso processo, nós seremos amadurecidos, fortificados, para fazer com que o propósito de Deus venha a ser estabelecido, aleluias, na nossa casa e na nossa família. Aleluias. A sentença de morte que havia sido decretada por um homem poderoso. E eu fui buscar, Senhor, uma ordenância, né? O que significava? Que havia uma legalidade. E a palavra legalidade significa, aleluias, na nossa Constituição Federal, no compêndio de leis, daquele que guarda todas as leis. A Constituição é a mãe, né? Ela é a mãe, a fundamentação de todas as leis que se originaram a partir dela. E a nossa Constituição vai dizer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Olha só, aquela mulher poderia ter dito não, Faraó, que é a autoridade máxima. Nós somos escravos de Faraó e por isso temos que obedecer. Mas aquela mulher, ela não entregou seu filho para a morte. Aleluias. Ela entregou seu filho para o propósito do Senhor. Você acredita que Joquebede sabia o que iria acontecer? Não. Mas ela foi guiada pelo Espírito Santo. E toda a sua família, aleluia, trabalharam em prol desse milagre. Porque imagine um adolescente seguindo aquele cesto nas águas do Nilo. É porque quando você tem que começar a conjecturar, entrar na história, vivenciar a história, se ver dentro da história. Eu me vejo agora como aquela menina, aquele olhar de um adolescente, né? Vendo aquele cesto descendo as águas e ela acompanhando, até chegar perto daquela mulher, da princesa. Você acredita em coincidências? Não. Eu acredito no propósito do Senhor. Eu quero te dizer que todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas, independente do que elas sejam, vão cooperar para que o propósito de Deus seja cumprido em sua vida. Aquela mulher pegou aquele cesto, e aquela mulher era uma autoridade, uma princesa, a filha de Faraó. Quando a mulher viu aquele bebê, logo aquela menina apareceu e começou a sugestionar uma princesa. Imagine, aquela menina deu uma sugestão à princesa. A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para alimentar essa criança? Olha só. E na hora, a filha de Faraó disse sim. E ela logo apareceu com a sua mãe. Olha que estratégia maravilhosa. Como um adolescente poderia agir daquela forma? Havia uma sentença de morte sobre aquele povo. Aquele povo estava escravizado 400 anos. Havia muita dor, muito choro, havia muitos sonhos perdidos e agora suas mães estavam entregando seus filhos para a morte. Mas houve uma mulher que, posicionada, lutou pela sua família. E você tem que se posicionar nessa noite e lutar pela sua família. Talvez você não saiba o que está acontecendo no mundo espiritual.
Talvez você não tenha esse entendimento. Ei, peça ao Senhor. O Senhor disse: se alguém quer sabedoria, porque a sabedoria, aleluia, é uma palavra de prudência, aquela que resolve conflitos. Ali havia um conflito, uma confusão. Eu entrego meu filho, ou eu entrego meu filho para a morte, ou eu escondo meu filho, mas ela conseguiu esconder por 3 meses, mas ela tinha que enfrentar aquele problema. Talvez você esteja fugindo dos seus problemas. Talvez na sua casa você não queira mais ficar naquele ambiente. Talvez seja um ambiente onde você não tenha paz, não consiga ficar. Talvez você não tenha nem mais, né, vontade de olhar para os seus familiares, porque você vê como um caso perdido, você vê como uma situação de morte. Ei, eu quero te dizer que para Deus não haverá impossível. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluias, é o que o Senhor nos diz, em nome de Jesus. E a palavra vai continuar falando que aquela mulher, ela tirou aquela criança das águas. E algo me fez refletir, porque aquela mulher, ela havia feito algo, em nome de Jesus, totalmente diferente daquilo que foi ordenado por Faraó. Porque quando as parteiras, elas não obedeceram à ordenança de Faraó, Faraó mandou que os homens, seus soldados, pegassem todas as crianças e jogassem no rio Nilo. O rio Nilo, conhecido como Nilos em hebraico. E o Nilo significa negro, escuro. Olha os projetos de Satanás. Ele queria deixar aquelas mulheres marcadas, aquele povo marcado pela dor, pela tristeza, porque ele temia que aquele povo continuasse se multiplicando e se voltasse contra eles, porque aquele povo estava ficando muito forte, sabe? O faraó, ele tipifica a figura de Satanás, porque lembra que eles deram uma ordem e nesse período, né, num outro tempo, no Novo Testamento, Herodes dá uma ordem para que todas as crianças fossem mortas, para que ali o libertador fosse morto a partir do nascimento. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem um caminho de vida para nós. Não desista da sua família. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei qual é a pessoa totalmente improvável que você olha e diz para esse não tem mais jeito. Ou talvez você olhe para a sua própria vida e diga, não, não tem mais jeito para mim, é mentira de Satanás. E eu quero te dizer algo que o Senhor ele foi ministrando no meu coração, em nome de Jesus. Havia uma sentença sobre as famílias que tinham seus filhos, né? Que tinham meninos, né? Que ali ia se alistar o exército, o medo de Faraó, que eles continuassem se multiplicando e que se voltasse contra ele. Mas a palavra vai dizer que esse decreto que Faraó havia determinado já não foi cumprido pelo povo de Deus. Olha só, as parteiras não obedeceram. Joquebede não recebeu aquela palavra de morte. Você também hoje vai rejeitar toda palavra de morte sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o homem não pode definir seu destino, ainda que ele seja uma autoridade, ainda que a palavra venha dizendo não é morte, o médico diga, você recebeu uma sentença de morte, você está com uma enfermidade que não tem cura, ei, o homem não pode definir o seu destino. Aleluias. Glória a Deus. Salmo 37:5. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele o guiará. Entregue a sua vida. Deixa Deus comandar. Deixa ele te governar. Se Joquebede não tivesse entregue a sua vida ao Senhor, ela não ia ser guiada pelo Senhor. Aleluias. E em segundo lugar, o escape virá. Aquela princesa não estava ali à toa se banhando. Porque eles foram naquele momento e colocaram aquela criança ali naquele lugar. Naquele momento eu quero te dizer que Deus ele tem um escape.
para esse problema que você está passando. Busque no Senhor, busque de sabedoria. Quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, Ele que vai governar a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. A princesa tirou das águas aquela criança. Ela foi contra, aleluia, as ordens do seu pai, porque havia um decreto que as crianças deveriam ser lançadas no Nilo, naquele rio negro. Faraó ordenara as parteiras também que matassem, mas elas não fizeram. Aleluias. João 10:10. Aleluias. O ladrão veio tão somente para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E é essa vida que Deus ele tem para nós essa noite. Para nossa casa, para nossa família. Ele quer, mulher, que você desperte. Ele quer, homem, que você desperte como autoridade na sua casa e não entregue sua família a Satanás. Continue clamando, continue orando, não entregue os pontos. Deus, ele tem um caminho, ele tem um escape. E através da sua vida, ele vai fazer com que essa maldição seja transformada em bênção. Eu quero te dizer que os personagens, aleluia, para esse cenário ser transformado, Deus já tem. Ele tem uma princesa ali naquele lugar se banhando. Ele tem uma jovem, aleluias, que resolve também participar para cuidar do seu irmão mais novo. Todos nós temos o papel na nossa casa. Foram 3 mulheres que fizeram a diferença. Joquebede como mãe, Miriam como irmã e a princesa como a filha daquele que havia dado um decreto para a morte. Mas ela teve um posicionamento diferente. As suas atitudes vai gerar as suas atitudes vai gerar resultados positivos ou negativos. Se você for influenciada pelo Senhor, se você receber essa mudança na sua vida, tudo lhe irá bem. Entregue os seus caminhos ao Senhor, os seus projetos, a sua vida, e tudo lhe irá bem. Tudo que você fizer, consagre ao Senhor, que tudo lhe irá bem. Aleluias. Glória a Deus. Aqui havia uma legalidade. Sabe o que é legalidade? É aquilo que não está ao contrário das leis. Por isso que eu falei sobre a Constituição, que ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a obedecer, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Havia uma legalidade. Só que o Senhor ministrou meu coração. Faraó, ele lançou as crianças no Rio Nilo, mas a princesa, ela retirou. Havia uma maldição hereditária. Aquele sangue daquelas crianças cairia sobre a cabeça da herança de Faraó. Filhos, eu quero te dizer que a minha e a sua ação, elas podem gerar bênção ou maldição na vida dos nossos filhos. E hoje eu estou aqui, no nome do Senhor Jesus, para denunciar toda herança maligna, toda maldição hereditária, herança que nossos filhos e familiares herdaram de antepassados, pais, avós, maternos e paternos. Hoje, em nome de Jesus, será desligado, porque aquele sangue cairia sobre a cabeça da família de Faraó. E aquela mulher, ela teve uma atitude diferente, mesmo sem entender o mundo espiritual, mas todas as coisas começou a cooperar para que aquela maldição fosse quebrada. Porque a palavra vai dizer que quando aquela mulher, ela viu aquela criança, ela disse que o nome dele seria Moisés, porque das águas ela o retirou. Queridos, nada acontece por acaso. Lembra que eu comecei a falar sobre nome, o peso que tem nosso nome? Falei sobre as duas parteiras que carregavam com ela um propósito de vida. O seu nome dizia quem elas eram. Quem você é? O que o seu nome diz sobre você? Qual é a sua paternidade? De onde você veio? Qual é a sua origem? Joquebede veio da tribo de Levi. Ela foi separada. O seu esposo, olha só a união que Deus fez. Os dois tinham o mesmo propósito de vida. Foram separados, vieram de uma linhagem de sacerdote. Mas nós
mesmo que nós não tivemos essa educação, que nós não tivemos acesso a estar fundamentado na palavra de Deus, mas hoje eu e você, nós podemos mudar a história da nossa família. Aleluias. Nos posicionando. Eu não tive, eu não tive uma formação na palavra do Senhor. Eu vivi, andei em caminhos miseráveis, dolorosos, mas a partir da minha entrega de vida, eu pude mudar, aleluias, o destino do meu filho, porque a palavra vai dizer, aleluias, ensina aos seus filhos os caminhos que eles devem andar para que eles não se percam. Joquebede lançando o filho dela naquelas águas do rio. Não era para a morte, mas sim para a vida. Porque a partir daí, Moisés, ele foi criado como um príncipe, ali pela filha de Faraó. Ele precisava ser versado nas palavras, ele precisava conhecer a cultura egípcia, porque no momento oportuno ele ia se apresentar diante de Faraó. E não é qualquer pessoa que vai chegar diante de Faraó. Eu quero te dizer que há um propósito em nome de Jesus. Em tudo que nós passamos em nossas vidas, há um propósito em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero te dizer que você precisa se posicionar nessa noite, em nome de Jesus. A palavra jogar no rio Nilo, Nilus, latim, um rio importante para a civilização egípcia, significa negro. Satanás quer te jogar no lugar escuro. Oséias 4:6, o povo, olha só o detalhe da palavra, eu sempre falo essa palavra, se vocês observarem, mas olha só, o povo foi destruído, ele quer dizer que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Você precisa buscar no Senhor o conhecimento, aleluias, vindo de Deus, para que você possa, aleluias, organizar o seu lar, usar de autoridade e dizer: Satanás, aqui você não tem lugar, porque essa casa é governada pelo Rei dos Reis, aleluias, pelo Todo-Poderoso, pelo Senhor Jesus, aquele que veio para reinar, aquele que veio para nos dar vida, em nome de Jesus, e você precisa se posicionar em nome de Jesus Cristo. Nesse momento, aquela mulher, ela teve prudência. Isso significa sabedoria. Não vai resolver as coisas pela força do nosso braço ou pela emoção, mas sim ser prudente, em nome de Jesus. A palavra êxodo significa saída. Aquele povo estava saindo, né, de uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida encarcerada por Satanás. Uma vida no Egito, porque o Egito significa escravidão. Mas Deus hoje ele tem uma palavra, porque ele enviou o seu filho amado para morrer por nós. E a palavra vai dizer que ele se fez maldito e por isso nós temos acesso ao Todo-Poderoso. Nós agora, o véu foi rasgado e podemos clamar: Abba, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus hoje ele tem uma saída, que todo cárcere espiritual venha a ser quebrado em nome de Jesus Cristo. A palavra vai dizer que êxodo, que significa saída, significa uma fuga em massa de pessoas, de um povo, imigrando de um lugar, de uma nação para uma região. E eu quero te dizer que o Todo-Poderoso hoje vai transportar você, a sua casa e a sua família, do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do seu amor. Em nome de Jesus, há um propósito. Foi um propósito maior no nascimento de Moisés, na sua criação, na sua preparação, até no deserto que ele passou, para criar a maturidade e ser constituído como libertador. Em nome de Jesus, tudo que está acontecendo na minha e na sua vida faz parte da nossa Constituição. Vamos orar essa palavra em nome de Jesus, porque hoje o Senhor quebra a maldição hereditária através da vida da filha de Faraó. O pai, aleluia, deu um decreto para que o sangue das crianças, para que as crianças fossem jogadas naquele rio. E observe que uma das pragas que o Senhor lançou para que, tempos depois, Faraó libertasse o seu povo, foi transformar as águas do rio Nilo em sangue.
porque muito sangue de inocentes havia sido derramado ali. Mas hoje nós estamos aqui para denunciar toda maldição hereditária, em nome de Jesus Cristo, seja quebrado. Seus filhos não vão herdar malignidade sobre a vida. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te louvo por essa palavra de entendimento. Pai, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Eu quero denunciar toda maldição hereditária, pecados geracionais, em nome de Jesus, que tem gerado enfermidade, comportamento de prostituição, de lascívia, por um comportamento de nossos antepassados, pais, mães, avós. Em nome de Jesus, caia por terra agora, que toda legalidade que Satanás ele tem agido por causa de um pecado geracional, caia por terra em nome de Jesus, porque o Senhor disse que no teu nome nós expulsaríamos demônio, e eu te dou ordem agora, Satanás, onde você estiver alojado, na família, na vida sentimental, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, toda a descaracterização, porque nosso nome leva um peso de glória do nome do Senhor, porque nós fomos constituídos para lutar pela nossa casa nesse tempo, para declarar que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós, a partir dessa constituição, decretamos que o nosso lar pertence ao Senhor e que nós e nossa casa, aleluia, serviremos ao Senhor. Receba essa palavra de cura e de libertação, e eu desligo toda maldição mandada e proferida, pecado geracional, desligado aqui na terra, desligado nos céus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, aplauda o Rei da Glória, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de toda exaltação. Em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa palavra, deixa aqui o seu gostei e seja um propagador do Evangelho. Deus abençoe.